E por último, o terceiro que aparece, o terceiro símbolo, é que ele, Apocalipse 5, 6 a 14, vamos ler. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, o quê? Um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O outro símbolo aqui é um animal, é um cordeiro. Quem é esse cordeiro? Por que ele está aí no final da história como um cordeiro que havia sido a visão de João? É um cordeiro que havia sido morto. Quem é este cordeiro? Ele é o alfa e o ômega, ele é o leão da tribo de Judá. Agora ele vê esta ovelha. Esta ovelha, João já havia escrito lá atrás. Ele é João 1,29. Eis, quando Jesus aparece, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus, eles tinham uma maneira, era muito familiar a ideia do cordeiro, porque o cordeiro pascal, lembra quando eles estavam no Egito? Para sair do Egito eles tiveram que matar um cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro e colocar nos umbrais da porta, em cima e embaixo, do lado esquerdo e do lado direito. Se você imaginar uma cruz aí, e quando o anjo da morte passou sobre o Egito para julgar o que aconteceu, ele olhava para a porta, onde ele via a marca do sangue, o sangue do cordeiro, ele passava de longe. João disse: eis o Cordeiro de Deus. Qual é o símbolo desse cordeiro? É a palavra sacrifício. É esse cordeiro que é dado como sacrifício. Ele se evoca aqui uma palavra religiosa, um culto que é prestado a Deus, não para dizer obrigado, mas para fazer uma prestação de contas. Quando esta ovelha é dada, João fala: aí está o Cordeiro de Deus. Aquelas ovelhas e os animais, como o bode e outros que eram oferecidos nesse sacrifício religioso, sempre tinham que repetir, e todo ano, uma vez por ano, Yom Kippur, os judeus tinham que pegar uma ovelha pura, sem mancha, e matar, mas todo ano tinham que ir, e faziam isso coletivamente pela nação Israel. Mas aqui, na visão de João, o cordeiro, como havia sido morto, ele também é evocado. Esse cordeiro significa o sacrifício que Deus aceitou. Agora João não usa mais o termo, o verbo, ravá, que cobre o pecado. Quando havia esse sacrifício no Antigo Testamento, na época, era para cobrir o pecado. Agora ele usa um termo que arranca o pecado. Não é uma coisa temporária, é efetiva. O que Jesus fez na cruz, como cordeiro, que foi imolado, morto na cruz, de vez a humanidade está perdoada. Aqueles que creem no sacrifício de Jesus e o recebem. Não só coletivamente agora, mas individualmente eu posso ser perdoado. E Jesus aqui é apresentado então como um cordeiro, e o símbolo é o Salvador do mundo. E isso que nos importa, porque ele veio para salvar a humanidade, veio para nos salvar. É o cordeiro que tira o pecado, é o cordeiro pascal que nos arranca do mundo, das trevas, que pode mudar as culturas, e agora ele faz um sacrifício de perdão. E João diz: eu olhei que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, os anciãos, um cordeiro, mostrando que esse cordeiro morto tem um valor histórico, eterno, agora diante de Deus, lá no céu. De uma forma real, um cordeiro que representa quando Satanás, ou quando a humanidade tem dúvida do que Deus fez em Jesus, lá no céu há um cordeiro que representa o Cristo, o Messias, morreu para perdoar a humanidade. Portanto nós estamos livres, não há nenhuma condenação para os que creem em Cristo Jesus, não há nenhuma acusação. Por isso Paulo diz: nem morte, nada poderá agora nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque o Cordeiro morreu e nos comprou eternamente. Por isso, irmãos, que o inferno
inferno tem raiva dos cristãos, porque nós somos perdoados. Ele não tem mais como arrumar brecha para nos acusar. O grande acusador. E outro texto, outra história, nós vamos ver que o acusador também vai ser julgado. E esse Jesus então ele se torna quem? O Messias. E lá em Apocalipse 22, leia comigo para você ver a sugestão, a mensagem do livro para aqueles que leem a carta do Apocalipse. Apocalipse 22, 14 diz assim, olha: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro vão chegar pelas portas, não pelos fundos, cabeça erguida, pecador sim, mas perdoado e lavado por Jesus Cristo. Porque Jesus, o Cordeiro, o símbolo, diz, ele é o Salvador, o Messias. E eu preciso ler com você Hebreus capítulo 10. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados, se referindo aos animais, cordeiros, bodes, que eram mortos anualmente lá em Israel. Mas este quem? Esse Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à direita de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Essa é uma tarefa da igreja. Nós é que colocamos os inimigos, os demônios que atanasam os outros, as doenças, o mal, a injustiça. Jesus está no trono, esperando que eu, como você, igreja, possamos tomar atitudes que tragam, que colocam os inimigos de Deus debaixo dos pés de Jesus. Não é a missão dele, é a missão da igreja isso. 1 Coríntios 5,15, se eu não me engano, Paulo diz: ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para ele. A morte de Jesus comprou um direito meu sobre mim. Eu não posso mais viver para mim próprio, eu tenho que viver para ele, nele, com ele. Você sabe a vontade de Deus. Aqui a palavra de Deus diz que o Espírito Santo que está em você diz para você o que fazer. Se você não faz, você é um desobediente, você está fugindo, você tem um coração duro.